Pois, antes de mais, muito obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado às edições Colibri, ao Dr. Fernando Monteferro, que só porque tinham algo inadiável amanhã, do lado da manhã em Serpa, não pôde estar presente aqui hoje, por isso não estaria presente, com muito gosto, ele disse-me isso. Obrigado ao Unicef por nos receber. Gostei muito e vou vir mais vezes, e garanto isso, porque é um espaço onde uma pessoa se sente bem. É perigoso para a carteira, mas de resto uma pessoa sente-se bem aqui assim. E obrigado ao Jorge Sarabando. É engraçado uma coisa. Conheci o Jorge Sarabando pessoalmente ontem, num evento num lançamento de um livro dele. Estamos aqui a trocar galhardetes, um lançamento de um livro dele. Não fui eu que fiz o lançamento, pelo amor de Deus. Um lançamento de um livro dele na Universidade de Aveiro. E é engraçado que ele vai buscar coisas ao livro como se nós tivéssemos conversado imensas vezes sobre o livro. Quando, inclusivamente, e tenho que lhe pedir desculpa, lhe fiz uma maldade, porque isto foi tudo muito a correr por causa das férias. Eu disse-lhe, pá, na altura ainda nos estudávamos para você, imagine-se. Disse, pá, você vai-me fazer o favor, você vai-me apresentar o livro, mas o livro ainda não existe. Então o que é que acontece? Eu mando-lhe por mail o livro ainda sem a última revisão. E ele fez-me o favor de ler o livro através de e-mail. Nós sabemos que é uma maldade não se ler um livro através de e-mail. Pelo menos para eu digo dizer para as minhas idades ou para as idades das pessoas que aqui estão. É uma maldade horrível. Porque é completamente diferente de nos estar a ler o livrinho e a folhear e não sei quantos. Depois eu fiz dessa maldade. E ele leu o livro através do computador, que é uma coisa que eu, por exemplo, na segunda ou terceira revisão, eu já não podia com este livro, nem com o autor, já chamava nomes ao autor, que era a mim próprio. Era uma coisa horrível, efetivamente. E isso eu agradeço-lhe porque ele fez esse favor de ler. E leu de tal maneira que parece que conversámos muitas vezes sobre os objetivos do mesmo. Porque ele disse, efetivamente, há muita coisa aqui assim que reflete uma análise aprofundada do mesmo. Começa logo pela minúcia. É verdade, há coisas que muita gente me critica na escrita, que eu não sou nada sintético. Sou extremamente analítico e vou à descrição das coisas e gosto de escrever bem descrita. Gosto de pôr a pessoa no local. Pronto. Antes de ir à análise do livro, é importante duas questões que estão bem sublinhadas na contracapa do mesmo, mas que é importante. Por um lado, esta obra não é autobiográfica. E depois, não é uma obra versando a questão da guerra colonial. Sobre a guerra colonial, ipsis verbis, há muita coisa, felizmente que há, não tanta como deveria acontecer, e por menos não tanto lida como isso. Perdão, mas há várias coisas. Agora, primeiro, não é uma autobiografia, mas é evidente que eu penso que terei enriquecido isto que pretende ser um romance histórico, incluindo aqui muitas vivências, que de algum modo eu fui vendo, fui-as incorporando, digamos assim, à medida que a escrita ia correndo. Eu primeiro balizei o tempo, isto vai acontecer entre 72 e 74, e à medida que os acontecimentos, que a obra ia correndo, eu ia tendo a preocupação de ir fazendo pesquisa sobre os acontecimentos que iam acontecendo, passa a expressão, passa o pleonasmo, nesse tempo. E ia moldando a escrita de forma a que esses acontecimentos lá fossem introduzidos. Para quê? Para que as gerações, principalmente as gerações que hoje têm 20, 30, 40 e mesmo 50 anos, se lerem este livro possam perceber um pouco do que foi aquela geração. As pessoas não têm ideia destas gerações do que aconteceu. E é importante, porque a história é que faz com que se faça um futuro diferente. E isso foi acontecendo, mas sempre apenas e no estrito termo em que isso era necessário. De resto, era a veia do romance que ia avançando. Mas a todo momento eu ia metendo coisas, lá está, os tais acontecimentos. O Jorge falou muito do terceiro congresso, porque há aqui um capítulo que se chama o terceiro congresso da Oposição Democrática da Aveiro, que eu conto todo, algumas partes romanceadas, mas por interpostas pessoas. Porque, de facto, eu fiquei fora. O autor ficou fora. Porque, de facto, não era possível entrar em Aveiro. Ainda por cima, se aparecesse alguém de cabelo rapado, como era quase o cabelo rapado dos militares, então a coisa era muitíssimo mais problemática. Depois,
não é não versa a guerra colonial, mas também não pode, de algum modo, nesse período em que se insere a vida do romance, ser insensível às coisas que viveu e às coisas que se foi apercebendo que iam acontecendo. De maneira que elas foram acontecendo e foram sendo relatadas aí, uma parte romanceada, mas menos romanceada, mais baseada em factos. Romanceada, sim, em alguns nomes que já não era possível uma pessoa recordar-se. Alguns nomes, sim, é curioso, alguns nomes, sim, mas outros não. Apesar da pesquisa que foi dura e foi longa, não foi possível. Não foi possível tudo. Mas, portanto, não é nem uma autobiografia, nem é uma obra versando a guerra colonial. Então, o que é? É uma obra que procura mostrar às pessoas, principalmente a estas gerações que não viveram estes tempos, o que era a vida de um jovem, de um que personifica muitos, dezenas, milhares de jovens universitários, que eram arrancados à universidade para irem para a guerra colonial, para irem para Mafra, para serem oficiais, formados oficiais à pressa, porque as academias estavam vazias e sem oficiais não era possível comandar a tropa macaca, a carne para canhão, era preciso oficiais. De maneira que e como é que, inclusive, normalmente quem vinha das universidades para os quartéis era tido, nem sempre isso acontecia, era bom, mas nem sempre isso acontecia, mas era entendido pela tropa que estava, pelos altos comandos que estavam nessas unidades de formação, que toda a gente que vinha das universidades era subversiva. Então havia que humilhá-los, havia que rebaixá-los, havia que tratá-los mal, havia que vergá-los, havia que despersonificá-los para que de algum modo aceitassem as futuras missões que aí vinham. Essa é uma questão que eu não conheço pessoalmente, ninguém tenha escrito sobre isso. Por isso me propus tratar este tema. Depois, outro tema interessante, que o Jorge também abordou, era a forma como se vivia, como a juventude vivia o amor. A forma como a juventude vivia o amor antes de 25 de Abril, e as pessoas que aqui estão são dessa idade, não tem nada a ver com o que aconteceu pós-25 de Abril. O pós-25 de Abril também abriu portas nesse aspecto. Os namoros eram namoros completamente mitigados. Pois eu atrevi-me a entrar por esse capítulo, por esse tema também. Descrever o que era um amor, enfim, protegido pela Santa Magna Igreja, e depois, o que é que também começou a acontecer na altura? Muitos namoros acabaram porque quando se começou a conversar política entre jovens, a política não tocava de igual modo os jovens e muitos namoros se desfizeram por causa disso. E outros namoros aconteceram por causa dessa, digamos, falta um termo, dessa solidariedade entre pensamentos que iam surgindo. Essa questão é tratada, também nunca vi isto ser tratado. Se aconteceu, peço muita desculpa, mas também peço, não é modéstia, não quero de maneira nenhuma pensar que sou arrogante a pensar que o fiz da melhor maneira e que isto fica tratado para sempre. Não, senhor. É a minha forma de descrever isso. Foi claramente romanceado. Em que, digamos, a personagem encontra alguém que pensa como eu também em termos políticos, e aí de algum modo cria-se o par ideal, o par que sentimentalmente e quimicamente se atrai, mas que também ideologicamente se atrai, e a importância que a parte ideológica começa a ter nos namoros e no rompimento de outros namoros quando a parte ideológica não estava de acordo. Isto começou a acontecer por bandas de 1973 e 74. Eu aventuro-me por aí assim. E depois a despedida, a ida da personagem para a Guiné, o que viveu na Guiné, aquilo que o Jorge há um bocado falou da primavera marcelista, tentou ser falada, tentou ser chamada e mostrada uma primavera marcelista cá, mas lá fora, porque as notícias não existiam nas colónias, aconteceu, foi uma muito maior repressão do que antes acontecia, concretamente na Guiné. Está aqui aqui o meu amigo António Carvalho, entre parênteses, vimos-nos hoje, já não nos víamos há perto de 60 anos, que andou também na Guiné, sabe disso. As coisas ficaram bastante piores, porque com o Spínola tinha uma certa ideia de como a guerra não podia continuar, conhecia muitíssimo bem o teatro operacional da Guiné, e de tal maneira
tentou fazer alguns encontros que depois acabaram mal, porque o PAIGC, fruto de contra-informações, acabou por matar uns majores numa reunião de alto nível que eles estavam para ter, até. Enfim, isso é a história que é conhecida. Mas o que acontecia, o que estava para acontecer na Guiné era uma nova Índia. Porque as ordens que vinham de Lisboa para, na altura, para o pós-general que era o comandante da Guiné, que era o general Betancur Rodrigues, que eram trazidas por um senhor chamado Baltazar Rebelo de Sousa, se o nome não vos diz nada, o apelido com certeza dir-vos alguma coisa, que era o ministro do ultramar, que tivemos que o apanhar no leste da Guiné, numa visita de passeio. A divisa era esta: resistir até o último homem. Resistir até o último homem. O que acontece é que as coisas na Guiné não davam para resistir. O que estava em perspectiva na Guiné era uma nova Índia, mas sem sombra de dúvidas. E eu, inclusivamente, para quem comprar o livro, introduzo 2 gráficos, porque falam-se de nomes, ainda por cima de nomes, muitas vezes nativos, não dizem muito, mas trato 2 gráficos em que ponho setas para que as pessoas, ao ler, de acordo com as páginas, em que as pessoas, ao ler, vão com os gráficos. Eu sempre achei que a linguagem gráfica era extremamente eficaz e eficiente. As pessoas apercebem-se do que se vivia concretamente na zona em que a personagem se encontrava, que era no leste. De tal maneira que o que acontecia é que cada vez mais se falava na hipótese das pessoas novamente se suicidarem, ou seja, se pirarem para a Suécia. Se cá era relativamente fácil, porque estava cá, estando lá era mais complicado. Daí que o autor, juntamente com mais alguns camaradas, e atenção que são parênteses, a língua, o termo camaradas pode suscitar alguns engodos a algumas pessoas. É um termo que ainda hoje é utilizado entre militares. Os oficiais, entre todos, chamam-se camaradas. Desde sempre e ainda hoje assim é. E na imprensa também. Na imprensa também? Ok. E então o que acontece? Alguns camaradas milicianos começaram a urgir, começaram de algum modo a planear, a elaborar, digamos assim, um plano de operações de fuga, que seria pelo norte, Pirada, para o Senegal. Porque estava-se, e só se esperava que depois, quando as pessoas verem o livro, irão ver aí as setinhas, Piche. Quando o PAIGC chegasse a Piche, era a altura de nós imediatamente desandarmos na direção de Pirada. Estava tudo preparado, rádios, armas, mapas, contactos, porque havia um camarada que era de informações e como tal tinha alguns contactos, não só na parte norte da Guiné, mas como depois inclusivamente na parte do Senegal. Aproveitávamos que essa parte do Senegal era uma parte mais ou menos adormecida. Porquê? Ali naquela zona de Pirada havia duas razões. Uma histórica, é que havia desavenças entre os comandos do PAIGC e as forças do Senegal. A outra, dos bentideros, é que havia isso era muito usual nas colónias, e tu também saberás disso, Mabel, é que havia sempre alguns comerciantes com muita influência, gente com muito poder. E então o que acontecia era que havia em Pirada um grande comerciante chamado, curiosamente, Mário Soares. Quando me disseram que era o Mário Soares, disse: mas o que é que este está aqui a fazer? Não era esse, era outro, era o comerciante. Que dizia-se, de facto, mas na tropa o dizia-se, tinha sempre um fundo de verdade, que fazia negócio com as duas partes. Tá? E então havia uma questão, uma infabulação que se colocava. Enquanto o Mário Soares permanecer em Pirada, bem, deixemos estar. Quando o Mário Soares desaparecer de Pirada e passar por aqui, que ele tinha que passar por nós, bem, aí então é bom a gente começar a pôr as barbas de molho, porque a coisa então vai ficar muito complicada. Curiosamente, em Pirada, nessa altura, estava um grande cavaleiro de obstáculos português, que era o coronel, o tenente-coronel, na altura coronel. Calado, não? Não, e agora não lembro o nome. Matias. Curiosamente, fui eu que dei a notícia da promoção dele, tenente-coronel a coronel. Mas esta importância de focar a guerra é importante
Porque ainda hoje há muita gente que duvida da questão histórica, que o 25 de Abril foi antecipado por causa da Guiné. Mas foi mesmo antecipado por causa da Guiné. Porque o movimento dos capitães não se pode dizer que nasceu na Guiné, como há pessoas que disseram. Mas que teve forte influência da Guiné, teve. Fundamentalmente por causa de uma pessoa que é falada no livro, que era o Tenente-Coronel Banazon. Que conta-se aqui a história, porque é que a personagem do livro foi metida no avião na antevéspera de Natal à pressa para Bissau. Isto depois percebe-se porquê. Porque era um levantamento, ele era o comandante de um batalhão, e estava para se levantar, estava para se recusar o embarque, etc, etc. Mas atenção que há dois Banazóis, dois irmãos. Esse, o tenente-coronel, e o irmão, que era brigadeiro, que estava no ar-condicionado em Bissau, que queria era chegar a general. Portanto, desse nada se podia contar. Mas o outro, e muitos outros que estavam na Guiné na altura, forçaram imensamente o MFA cá em Portugal para que a coisa antecipasse, ou então a coisa iria dar para o torto. Porque, inclusivamente, até as tropas, porque a tropa macaca, o exército, tinha respeito. Podia morrer à vontade, que era carne para canhão. Isto é claro. Mas quando se mexia em comandos e paraquedistas e fuzileiros, que eram tropas especiais, aí já se tinha muito cuidado deles começarem também a morrer, que nem tortos, passa a expressão, porque era gente, primeiro, extremamente bem conceituada. Eram militares que sabiam de guerra e que não estavam na disposição de ser humilhados. E se não estavam na disposição de ser humilhados, havia uma altura que eles iam dizer basta e iam causar problemas em Bissau. E por essa mesma ordem de trabalho, iam causar problemas cá. E então, tudo isso fez, efetivamente, com que o 25 de Abril acontecesse mais cedo, porque a Guiné estava insustentável. Os planos de fuga aconteciam, estavam preparados para quem podia, e as coisas não podiam, de maneira que imagine-se como é que foi. Como é que primeiro foi vivido o golpe das Caldas, em que a personagem saiu cedo demais a festejar e depois é ameaçado pela PIDE, pelo major que lá estava, de ser entregue à PIDE. Enfim, depois como é que as coisas aconteceram, e passado um mês e pouco aconteceu o 25 de Abril, que é assim que acaba o livro. Uma outra questão que o Jorge falou, e desculpe-me se eu estou a ser chato, e quando me quiserem ouvir mais digo, mas eu não, quando é para falar não consigo falar pouco também, não é só escrever. Eu também, sou sincero, eu nunca vi nenhum livro em que abordasse esta questão das músicas e dos poemas e tal, mas eu gosto muito de música e gosto muito de poesia. E nós, eu posso dizer em nós, porque estamos todos da mesma idade, na década de 60 e 70 tivemos a felicidade de viver. Os mais novos iam lá, estão os velhotes, os cotas a dizer que o tempo deles é que foi bom. Pois peço muita desculpa, mas eu continuo a pensar, gostando de algumas coisas que se fazem hoje, que na década de 60 e 70 nós tivemos as coisas mais maravilhosas que se escreveram e compuseram a nível de música. E que hoje as gerações de 30, 40 não conhecem. E então o que é que eu pensei? Bem, então vamos lá ver. E se eu, à medida que for escrevendo, for modulando o romance de forma a aparecer como inevitável um poema ou uma música ou as duas coisas? E foi isso que eu fui fazendo. E esses poetas e esses músicos, esses autores e cantautores que foram aparecendo, foram surgindo porque eu fiz com que fossem surgindo. Ou seja, aquilo que eu ia escrevendo, de algum modo, ia sugerindo que aquele poema fosse aparecendo, que aquela música fosse aparecendo. Não ia cansar os leitores com um poema inteiro, ou com uma música inteira, mas deixo o cheirinho. No livro não pode ter música, infelizmente, ainda não está descoberto isso, mas deixo o cheirinho, principalmente da poesia de poemas que eu considero maravilhosos. E digo-vos uma coisa, mas com sinceridade. Se houver alguém de 30, 40, 50 anos que pegue neste livro e vá ao YouTube, por curiosidade, descobrir o que é que foi 1, 2, 3 poemas ou músicas que aqui estão, eu digo-vos uma coisa, seria uma das pessoas mais felizes que existem, porque este livro valeu a pena. Porque hoje pouco se faz para, de algum modo, descobrir esses tempos. Foi isso que eu tentei fazer, e então,
A partir do momento que eu entendi isso como um objetivo, e isto porquê? E isto, ainda há pouco tempo, eu senti que tinha razão. Ao ler a revista do Inatel, eu sou sócio do Inatel, não sei se há pessoas que são sócios do Inatel ou não, a revista, li uma entrevista de uma pessoa atual que eu gosto muito, que é o António Zambujo, em que ele dizia que nós somos os livros que lemos e somos aquilo que escutamos. Mas sem sombra de dúvida que a música que ouvimos, aliada aos poemas que lá estão, constituem também muito da nossa maneira de ser, de estar e constituirão a banda sonora da nossa vida. Eu identifiquei-me completamente concretamente é uma revista de setembro de 2022, deste ano, portanto recente, do António Zambujo. Uma entrevista longa dele. Como tudo aquilo que ele faz é bonito, eu pensei, bem, esta entrevista, quando ele fala também deve ser bonito. E foi ele. E encontrei isto, de facto, disse assim, bom, é isto que aqui está, é um bocado isto que eu tentei meter no meu livro. Se conseguir que as gerações 30, 40 ou 50 peguem nestes poemas, não é preciso em todos, já não tenho essa ousadia de desejar isso, mas se pegarem em alguns, dizem, deixa cá ver isto. Se este gajo está aqui a amassar uns coisas, pode ser que isto tenha algum interesse. E se, por exemplo, forem ao YouTube e de imediato começarem a cantarolar aquela música e poema maravilhosa do Gerardo Vandré, para não dizerem que não falei de flores, isso valeu a pena para mim. Se tiverem curiosidade em saber, porque isso foi das transcrições mais longas que eu fiz, porque era impossível diminuir mais, pelo menos para mim que sou um péssimo a fazer sínteses, foi das coisas mais longas que eu fiz. Foi o poema do Daniel Filipe, A Invenção do Amor. Eu não consegui efetivamente diminuir mais, mas se as pessoas, pela beleza que lá está, que mostra aqueles tempos, forem à net e lerem todo o poema, eu fico eternamente feliz, porque atingiu de algum modo o seu objetivo. Daniel Filipe já morreu, era um jovem poeta cabo-verdiano que já morreu. Muitos outros que aparecem, que nos cantam o amor, que nos cantam a saudade, não só em português, James Taylor, Don McLean, Manuel Alegre, Zeca Afonso, Adriano, David Mourão Ferreira, o Fado de Peniche, que é o Fado do Abandono, conhecido como Fado de Peniche, que era cantado nas noites, porque na Guiné havia nas nossas noites havia 2 noites de cantos e de fados. Era quando ainda estavam os chicos, entre aspas, o pessoal, o major, tenente coronel e coronel, e quando eles se iam deitar, nós íamos para o tipo de canções. E esta era uma das que era cantada, que eu não conhecia, aliás, o Fado do Abandono, David Mourão Ferreira, um poema maravilhosamente bonito de David Mourão Ferreira. Bem, eu não vos canso mais tempo. Eu gostaria de perguntar sobre este livro, ficarei eternamente grato, porque possivelmente irão permitir-me eu poder falar um bocado mais sobre isto. Mas isto era fundamental do que eu queria, o que eu pretendia do livro. Se eu conseguir isso, maravilha, ficarei extremamente feliz. Muito bem. Obrigado.